Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje. E para dar início a esse culto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno texto em Salmos 126, 3, que diz: Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Esse é o principal motivo da nossa reunião hoje, né? As grandes coisas que o Senhor fez por nós. Oremos para que possamos iniciar esse culto aqui na presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela grande oportunidade que Tu nos dá de estar em Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu tens sido conosco, ó Pai. Tu tens nos abençoado, Tu tens nos perdoado, tem sido complacente conosco. Nós te louvamos, Senhor Deus, te pedimos, ser conosco neste momento, ó Pai. Sinta-se à vontade entre nós. Sinta-se, ó Pai, a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor Deus. Nós te agradecemos mais uma vez por este culto que estamos realizando hoje. Nós te pedimos que Tu acompanhes as pessoas que ainda estão por vir, as pessoas que ainda estão chegando e principalmente as pessoas que já estão aqui, prontas a te cultuar, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, ser conosco neste momento, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Bem, irmãos, nós vamos ser um pouco mais dinâmicos no culto de hoje. E hoje, como os irmãos podem perceber, nós temos aqui a ceia. E vamos iniciar esse momento agora já com alguns avisos e um momento com a irmã Ana Maria. Graça e paz, amém, irmãos? Nós vamos então dar os avisos da semana, para que você esteja atento às atividades da sua igreja, para que você ore, para que você também participe, porque afinal a igreja é estar juntos, né? E nós vamos ter na quarta-feira o Ministério de Mulheres. A gente tem feito culto nos lares, tem sido uma bênção o culto nos lares. Está na liderança das mulheres, mas toda a igreja é convidada a participar. E nessa quarta-feira nós vamos estar lá na casa da irmã Germana e da irmã Marina. Nosso culto será lá. Na quinta-feira também, é a última quinta, nós vamos ter aqui o culto Flores, também na liderança de nós mulheres. E é um culto também para toda a igreja, tá bom? Então, nós estamos contando com a igreja nos cultos de quinta-feira. Na última quinta-feira, nós tivemos o fechamento, né, das nossas palestras com o Sidney sobre educação financeira. Quem não veio, perdeu. Muito mesmo. Nós crescemos muito para que a gente possa aprender a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado. E foi uma bênção. Se você não veio, você perdeu, eu creio que vamos ter outra oportunidade. E nessa quinta-feira, então, o culto na liderança das mulheres com a participação de toda a igreja. Quarta, culto na Germana, em nome de Jesus. E todos estão convidados a estar. Sábado é a programação dos adolescentes, dos jovens, na direção da Renata e da equipe. Eles estão preparando as salas, então vai ter um momento de confraternização e eles vão acabar de organizar aquela sala lá, né, Renata? E eu tenho certeza que vai ficar lindo. Então, a tarde é deles. Sábado à noite está livre. No domingo, as nossas atividades normais. Convido a igreja a estar participando da EBD, para você crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. A EBD tem, graças a Deus, ela já melhorou, pode melhorar mais. Então, se você só pode dar ao Senhor o seu tempo no domingo, devido à sua semana ser cheia de trabalho, então ofereça ao Senhor o dia dele, que é o domingo.
né? Então descanse, mas venha para a casa do Senhor. E quando você vier, dê o seu melhor culto, sua melhor adoração, porque você está aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então fique atento às atividades, participe, esteja junto para que a gente possa melhorar como igreja, tá bom? E a irmã Manu, ela me informou que, graças a Deus, hoje nós tivemos o almoço, todo mundo ficou sabendo que nós estamos falando desse almoço, né? E nós tivemos, graças a Deus, conseguimos vender, ela me informou aqui que nós conseguimos vender 57 marmitex. Então, glória a Deus, porque nós conseguimos esse objetivo. E a venda dos marmitex, como nós temos falado, vocês observam a igreja? Ou vocês vêm assim, entram e não observam? Viram que a gente pintou? Tanto por dentro como por fora, estamos melhorando a casa do Senhor? Então, o nosso almoço foi para isso. Nós estamos planejando a placa da igreja. A igreja precisa ter uma placa linda, é a casa do Senhor. E o objetivo do almoço foi para isso. Para a gente, né, ajudar a pagar a pintura interna, externa. Ainda não terminamos tudo, porque no próximo mês é o aniversário da igreja. 43 anos a igreja aqui. Então, a gente está procurando trabalhar com excelência. Tá bom? E você pode fazer parte disso. Então, o almoço foi em prol disso. Obrigado aos irmãos que contribuíram, que compraram os marmitex. Deus abençoe a equipe da cozinha que planejou participar, que fizeram, a irmã Eugênia, a Manu, a equipe, a irmã Edna, enfim, todos que participaram direta e indiretamente do nosso almoço. Deus abençoe vocês. A palavra do Senhor diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A sua recompensa, a sua bênção vai vir dele. Todo investimento que você faz na casa do Senhor, o Senhor te abençoa. Abençoa a sua vida, o seu trabalho. Então, muito obrigada à equipe que planejou o almoço, que fez o almoço, os irmãos que compraram, que doaram. Deus abençoe vocês ricamente. Tá bom? São esses. E um aviso que eu vou dar, fiquei triste, mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? A gente não pode parar. Não vai ser possível a gente ter o nosso jantar de casais, porque, infelizmente, poucos casais nos procuraram. Então, a gente vai planejar o nosso encontro para mais adiante, tá bom? Então, não teremos. Seria no próximo sábado, mas por causa de poucos casais participando, nós não teremos, mas nós vamos continuar nesse objetivo de termos o ministério com casais aqui. E na outra quinta, a gente vai ter aqui um chá, fechando, né, o mês da família. Nós vamos ter aqui uma palestra para casais e a gente vai ter um chá. Um momento de confraternização na outra quinta, não é nessa, na outra. Tá bom? Aqui, 1º de junho, tá bom? É o nosso chá numa quinta-feira, para que a gente possa fechar esse mês orando pela sua família, abençoando a sua casa. A Teca tem um aviso rapidinho. Cadê ela? E depois a gente vai fazer o nosso momento missionário para a gente já ir celebrar o Senhor com a nossa adoração, com o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Eu quero só deixar um recadinho e um pedido aos irmãos. Primeiro, a gente quer pedir aos pais que não têm mandado os filhos para a EBD, para a célula também tem alguns faltando, né, Rê? Para a EBD, mande os filhos adolescentes que a gente tem trabalhado aí, bem legal, manda, porque a gente tem feito um bom trabalho. E aí os meninos decidiram reformar uma classe para eles, do jeitinho deles. E aí eu gostaria de convidar os irmãos para dar uma passadinha lá na bagunça para os irmãos verem. Só que, para a gente terminar, os meninos se organizaram tudo. Compraram a lata de tinta, compraram tudo. Só que está faltando uma lata de tinta. Eu não sei se tem lata de tinta média, né? Mas uma lata de tinta preta. Porque o preto que a gente está fazendo está ficando cinza. E a gente precisa de preto. Né? E a gente gostaria, assim,
Se você pudesse doar uma lata, ou uma oferta, ou qualquer coisa, pode procurar a mim, ou pode procurar a Renata, ou o Cauã, ou a Larissa, que a gente vai aceitar a sua oferta de muito bom grado. Porque a gente fez a cantina, a gente correu atrás, mas o dinheiro acabou. E a gente não quer onerar a igreja dessa maneira. Se você sente no seu coração que você pode doar ou fazer uma oferta, pode me procurar, Larissa, Cauã ou Renata, para a gente estar fazendo. A gente vai terminar o trabalho aí na próxima semana para que a gente já tenha a classe da cara dos meninos aí, tá bom? Nesse caso, a ajuda dos universitários é importante, né? A gente olha pro teto aqui e vê que ele tá pretinho. Pra saber qual tinta que foi usada aqui. Antes da gente fazer o nosso momento missionário, quando a gente recebe visita, a gente fica feliz, não é mesmo? Quando a gente recebe visita na nossa casa. E na casa do Senhor não é diferente. E eu estou vendo que domingo passado eles vieram, hoje eles estão aqui. Eu só não vou falar o nome para não cometer uma gafe. Mas eu quero que todas aquelas pessoas que nos visitam se coloquem de pé. Estou vendo aqui, né, alguns familiares da Renata, né, pertinho lá das irmãs Joana. Vocês podem ficar de pé? Que coisa linda. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos, tá bom? À casa do Senhor. Deus abençoe. Tem mais alguém? Estou vendo uma linda... vocês que estão aqui, Berto, a Sandra, o pastor Adilson... Abrace eles aí por nós. Estou vendo uma jovem lá atrás, linda. Deus abençoe você. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Isso, a irmã. Isso, Larissa. Abraça ela aí. Tem mais alguém? Estou vendo lá também, ó. Família da irmã Joana, não é? Fica de pé, só que eu não consigo guardar o nome. Fica de pé. Que coisa linda, Deus abençoe você. Estou vendo também aí alguém do lado aí, ó. Deus abençoe. Irmã Marina, cumprimenta ela aí por nós. Membro da igreja. Tá. Sejam bem-vindos todos vocês, viu? Vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Sintam-se bem aqui em nosso meio. Deus abençoe, viu? E aí, tá vendo que eu não gosto nem de falar alguma coisa que eu cometo uma gafe? O pastor chegou aqui no meu ouvido falando que a Leandra, ela é membro da igreja, me perdoe. Perdoe, tá bom? Mas seja bem-vinda também, viu? Todos os nossos visitantes, irmãos que podem estar aqui juntos adorando ao Senhor com a gente. Vamos falar o nosso tema de missões? Nós estamos agora vivendo missões mundiais, estaduais. Acabamos de viver missões mundiais, alcançamos o nosso alvo, glória a Deus, e agora estamos entrando em missões estaduais. Nosso tema, a gente já falou domingo passado, nós colocamos ali. Vamos falar juntos o nosso tema? Vou contar de 1 a 3 e a gente vai falar. 1, 2, 3... Fale em todo tempo. Vamos de novo? Fale em todo tempo. Dá para vocês verem a divisa aqui? Depois a gente vai colocar lá na mídia, tá? Então vamos juntos. 1, 2, 3. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cale. O Senhor não falou. Atos 18, 9. Só lembrando que o Senhor não falou isso aqui só para Paulo, não, tá? Falou para mim e para você. Falar de Jesus em todo tempo, na escola, nas redes sociais, no trabalho, com os vizinhos. Falar de Jesus através de uma palavra. Falar de Jesus através do seu testemunho. Falar de Jesus. Porque hoje a gente está ouvindo muita notícia ruim. Na TV, na internet. Então, vamos falar do amor de Deus, porque as pessoas estão carentes desse amor. Falar em todo o tempo, a qualquer hora. Porque as pessoas precisam de Jesus, para o nosso mundo ser um mundo melhor. Tá bom? E eu quero dar aqui, então, o nosso alvo é de 1.000 e quanto? 1.200 reais. E nós vamos... O prazo da gente alcançar esse alvo até o mês de julho. Então, você pode pensar aí, quanto eu vou dar para
missões. Ali está os missionários. Você pode chegar aqui, pegar no nome de um missionário e orar por eles. Temos aqui as crianças também vão participar. E no mês de julho, que é o mês da nossa oferta, nós vamos fazer 31 dias de oração pro missões. A Manu vai me ajudar, né? Eu já peguei ela aí de jeito. Vai estar me ajudando, passar para vocês o nome de cada missionário, para a gente orar, cada filho de missionário, como a Ana falou no domingo passado, e vamos colocar os missionários em oração, porque enfrentar um campo não é fácil, né? Então, a gente vai falar de missões todo domingo um pouquinho aqui, para você fazer missões através da sua oferta e da oração, e nós somos convocados a fazer missões aqui, em General, onde nós estamos plantados. Quero passar esse material aqui lindo para o Ministério Infantil. Cadê a Deise ou uma das meninas, líder? Ô, Deise, aqui tem um joguinho que é muito interessante, você vai fazer lá com as crianças, e eu quero convocar o Ministério Infantil, a Deise, cada líder que você fizesse um alvo. E eu quero conversar com o pastor Sérgio, com Eliel, para a gente fazer um alvo para a nossa classe, para a gente se juntar e a gente alcançar o nosso alvo. Deise, é lindo, tá? Você vê com o tempo e faz lá, para eles aprenderem o que é, né? Missões desde agora, infantil, tá bom? Então, irmãos, é isso. Pense no seu alvo, ore ao Senhor e vamos falar em todo o tempo do amor de Deus. Amém? Agora nós vamos celebrar o Rei dos Reis, aquele que morreu por nós. Vamos estar participando hoje da ceia do Senhor. Alguém pagou aquele preço lá na cruz por nós. E é Jesus. Uma morte que a gente não tem condições jamais de fazer. Ele deu a vida por amar você. E Ele quer te salvar. Ministério de louvor, vamos celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com o nosso melhor louvor e adoração. Vamos nos colocar de pé para celebrar ao Senhor. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por
Neste momento, os irmãos terão a oportunidade de entregar os seus dízimos e suas ofertas. E ainda continuaremos celebrando ao Senhor.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos compreendido, ó Pai, que sem Ti não somos nada, ó Pai. Não somos capazes nem de respirar sem a Tua presença, Senhor Deus. E que a Tua presença seja para nós, ó Pai, até mesmo como o nosso próprio respirar. Que possamos estar almejando por Ti, ó Pai, buscando por Ti, Senhor Deus, o nosso fôlego de vida. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós glorificamos o Teu santo nome. E te pedimos, ó Pai, se agora com a mensagem que será trazida aos nossos corações. Se também, Pai, com esse momento especial da nossa ceia, que possamos, ó Pai, ter a plena consciência do que isso é para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, pois estamos aqui, ó Pai, presentes para participar deste momento. Te louvamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, amém.
Quantos irmãos acreditam que o Espírito Santo está aqui? Levante uma das mãos assim. Glória a Deus. Então a gente pode mudar algumas coisas. Eu ia pregar um assunto hoje, a Leninha preparou os slides para mim. Nós vamos focar só na ceia, no culto dessa noite. Vamos explorar um pouquinho mais a questão do culto dessa noite, que é a ceia do Senhor. Eu quero louvar a Deus pelas irmãs que puderam fazer o almoço hoje pela manhã, pelos irmãos que ajudaram, pelos irmãos que compraram, pelos irmãos que deixaram de fazer almoço em casa e fizeram a sua refeição baseado aqui na igreja. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. E eu acredito no Senhor que dentro de alguns poucos dias nós estaremos já com a placa também lá na frente, com o horário de culto e as atividades regulares da nossa igreja. Então, vai ser com certeza uma bênção. Mas antes, eu quero mostrar aqui para a igreja um cartaz, um banner, para que os irmãos possam ir orando e já divulgando esse material. Pode trazer aqui, meu amor, faça favor. Está aqui. Quero pedir ao Cauã que venha ajudar a Ana Maria aqui. Fique mais aqui na frente, fazendo favor, para que a igreja possa ver. Então, como é que vai ser o aniversário da igreja? 2 fins de semana, dia 3 e 4 e dia 10 e 11. 43 anos não são pouca coisa, né, irmãos? Então, no primeiro final de semana vai estar conosco o pastor Roberto, que é um jovem pastor, vai trazer o seu violão. Ele canta também, e ele canta aquelas músicas bacanas do José de Paula, do Álvaro Tito. Ele, além de um excelente pregador, ele também é cantor. Então, nós estamos homenageando os mais velhos, como eu, estou me incluindo, que gostam dessas músicas saudosas. Além da pregação, teremos o pastor Roberto, que é de Resplendor, ministrando aqui nesse final de semana. Ele vai pregar sábado, dia 3, domingo, dia 4. No domingo, dia 4, nós estaremos homenageando os anciãos da igreja e as anciãs também. Então, Eliel convoca a Ana Tereza para que, juntamente com o pastor, na quinta-feira, nós possamos definir quem serão esses homenageados que estão fazendo, a história da igreja ao longo desses anos todos, porque a igreja irá dar uma lembrança linda a esses obreiros. No dia 10 e dia 11, vão estar conosco o pastor Davidson Heller e o pastor José Domildes. O Domildes vai estar conosco no dia 10, no sábado à noite, e o pastor Davidson vai estar conosco no dia 11 à noite. Então, vai ser uma oportunidade de você ouvir outros pregadores, o que sempre acrescenta muito à vida da gente. O Autoescolha prometeu estar conosco, vai estar no dia 11, no dia 10, naquele final de semana, segundo final de semana. Todo o restante da programação está na responsabilidade dos nossos levitas, enfim, vai ser uma bênção com certeza. No domingo, dia 11, Ana Tereza me lembrou, nós teremos um almoço não pago para a igreja. Mas eu percebo aqui na igreja que algumas irmãs não visitam muito a cozinha para fazer o almoço. E eu preciso fortalecer a equipe que já faz esse trabalho. Então, o pastor, hoje, faltando vários dias, quer saber quantas irmãs podem ajudar naquele almoço para a igreja. Não será pago, nós vamos estar almoçando juntos. Eu quero que você deixe o seu lugar, venha aqui à frente voluntariamente, porque o melhor serviço é voluntário. A irmã Marina ajudou a fazer o almoço hoje, mas já se voluntariou. Estava lá de touca com as outras meninas, a irmã Eugênia, mais a irmã Edna e a irmã Geralda. Então, olha que bênção. Olha aqui, só meninas novas, né? Olha só. Então, as moças, os rapazes também podem ajudar.
Qual dos rapazes que cozinha e que gostaria de ajudar na preparação desse almoço? Deixa o seu lugar. Vem. Já se voluntariou? É? Dia 11. Você vai estar de plantão. Mas à noite, filho. À noite, filho. Cadê os homens? Ninguém sabe cozinhar como eu? O irmão... Quem? O José vai ajudar com o garfo, né? Assim. Sim. Sim. E aí, a Renata está dando a ideia. Eu vou deixar a Renata, juntamente com a John Wayne, responsável pela mesa de sobremesa. Então, nós teremos o almoço e a mesa de sobremesa. Aliás, eu não posso esquecer de colocar nessa equipe a irmã Lourdinha, porque quando eu vejo as propagandas dela na rede social, a água salta da boca para fora. Por causa das coisas que ela faz. Então, Renata, John Wayne e irmã Lourdinha ficarão nessa responsabilidade da mesa de sobremesa para aquele domingo. Irmãos, a igreja tem que celebrar. Sabe por quê? Porque nós temos igrejas aqui perto de nós que não estão exercendo a influência que a Manancial influencia, realiza, tendo quase a mesma idade. Então, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então, nesses 2 fins de semana, serão finais de semana festivos para nós, em nome de Jesus. Eu queria nomear aqui uma relatora para essa comissão. Quem será a relatora da comissão? A Manuela? Então, a Manuela será a relatora da comissão e vai incluir também o pessoal da mesa de sobremesa, em nome de Jesus. Obrigado a vocês, Deus abençoe. Vai ser uma festa linda. Nós vamos estar discutindo naquele tempo, irmãos, esse assunto, ser e fazer discípulo. Eu acredito que nesse segundo semestre a gente vai investir mais nessa questão do discipulado. Deus já tem mostrado isso a Ana Teresa há tempos. E a gente vem conversando, amadurecendo isto, e agora, e tem falado com o Sérgio também, agora é hora da gente dar o pontapé inicial. Então vamos ouvir os pregadores falando nesse assunto e depois vamos trabalhar um sistema de discipulado para a nossa igreja, o que vai ajudar muito em nome de Jesus. Muito obrigado, meu filho. Deus abençoe. Feliz em poder realizar isso tudo em nome de Jesus. Eu quero convidar os diáconos a virem aqui à frente, a já estarem aqui, mas antes eu quero perguntar por aqueles irmãos que têm... sim. As crianças vão para o culto, né? Culto infantil, isso mesmo? Então eu quero pedir às crianças que venham aqui à frente, nós vamos estar orando pelas crianças para que elas possam, em nome de Jesus, ir para o culto infantil. Não pode ir na oração, tá? Podem vir. Vamos nos colocar em pé, igreja? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos pedir um dos nossos príncipes que pediu para fazer a oração do Pai Nosso para liberá-los para a classe. Vamos então, o Paulinho vai estar orando por nós em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem ir todo mundo devagar, sem correria, para não machucar ao cair, viu? Deus abençoe o culto lá de vocês, tá bom? Glória a Deus. Que bênção, irmãos.
Vamos abrir nossas Bíblias lá, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 17, em diante. Vou contar até 3, e a igreja vai ler o texto que nós vamos estar meditando nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Até uma leitura um pouquinho maior, até o versículo 34. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Vou contar até 3 e a igreja vai ler em uma só voz o texto. 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, o que é e o que não é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é um banquete material. O apóstolo Paulo disse: se alguém estiver com fome,
coma na sua própria casa, para não confundir a ceia do Senhor como um banquete material. Então, a quantidade do símbolo do pão e do vinho é o que importa na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para encher o estômago, mas para renovar o espírito, trazer temor ao nosso coração, trazer renovo às nossas forças, melhorar o nosso compromisso com Deus e nos fazer melhores do que fomos até hoje. A ceia do Senhor é um desafio para nós, um desafio para que a gente seja melhor amanhã do que fomos hoje. Por esse motivo, a ceia do Senhor, diz o apóstolo Paulo, ela tem um significado, ela é um memorial. O que é um memorial? Uma lembrança do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isaías, no capítulo de número 59, ele vai falar exatamente que Deus não está com a sua mão encolhida e nem está com o seu ouvido tapado para que não possa nos proteger e nem para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Então a ceia do Senhor mostra que não é possível um espírito renovado, redimido, transformado, conviver com o pecado como se não fosse pecado. Essa falta de temor traz muito prejuízo. O apóstolo Paulo diz: se examinamos a nós mesmos, não somos julgados pelo Senhor, mas se esquecermos de examinar a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor. Então a ceia do Senhor traz temor ao nosso coração. Nos mostra quem é Deus, o Senhor da nossa vida e o juiz sobre toda a humanidade e que, de fato, pede contas daquilo que nós fazemos. Você poderia dizer, então, pastor, o senhor não peca? Não é isso que eu estou dizendo, porque a ceia também ensina como lidar com o pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do cálice. Como é que a Bíblia nos ensina a lidar com o pecado? Primeiro, reconhecer o pecado como pecado. E segundo, não tratar o pecado como se fosse apenas um hábito pessoal que não fere a santidade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do cálice, ele está dizendo que eu preciso voltar a atenção para o meu comportamento, para as coisas que passam na minha mente e, a partir deste exame pessoal, entender pelo Espírito Santo se eu vou confessar algum pecado cometido. Imagine se nós dessemos aos outros a oportunidade de preocupar com os erros que nós cometemos. Imagine se nós pudéssemos apontar os erros uns dos outros. Irmãos, nenhum de nós ficaria aqui sem a devida observação de tristeza e de profundo incômodo. Não é assim que a Bíblia diz, que devemos olhar para o pecado do outro. O outro fez, o outro falou, o outro deixou de fazer, o outro não faz. Não é isto que a Bíblia chama a nossa atenção para fazer. A Bíblia chama a nossa atenção para o autoexame. É uma questão entre nós e Deus. E assim, nós individualmente e Deus vamos, depois de nos examinar, fazer a confissão do pecado pessoal.
Pode ser que essa semana você tenha pecado. Pode ser que o mês passado você tenha pecado. E você sentiu na sua alma, no seu espírito, uma profunda tristeza por aquilo que você cometeu. Parou de orar, afastou-se da Escritura, sentiu-se enfraquecido, teve a sua fé extremamente abalada, você ficou com vergonha de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que depois de examinar, você deve então assumir uma outra posição com relação ao pecado cometido. Examine-se e então coma e beba. O arrependimento refaz a nossa comunhão com Deus. O que o nosso Deus não deseja é que nós não reconheçamos os pecados que cometemos. E existem alguns tipos de pecado. Um deles é o pecado por omissão. É quando a Bíblia diz que devemos fazer alguma coisa e nós não fazemos. Este pecado de omissão é pecado. Quando a Bíblia diz que devemos fazer alguma coisa e não fazemos, sabendo que deveríamos fazer. Outro tipo de pecado é o pecado por comissão. A pessoa pode cometer o pecado de forma voluntária ou involuntária. Voluntária quando ela sabe o que é o pecado e mesmo assim ela pratica. E mesmo assim ela desobedece. E mesmo assim ela se afasta da comunhão com Deus. Outras vezes, obrigado, filho. Outras vezes ela sabe o que é pecado, mas ela esquece e comete. É um pecado por comissão, mas é um pecado involuntário. Ela fez por impulsividade. A Bíblia fala desse tipo de pecado no Velho e no Novo Testamento. Outras vezes, nós pecamos por aprovação do pecado do outro. A Bíblia diz que temos que ter muito cuidado em aprovar o pecado do outro como se não fosse pecado. O apóstolo Paulo diz que se nós soubermos que alguém está em pecado, nós precisamos fazer o favor de lembrar a pessoa que aquele pecado precisa ser deixado e precisa ser confessado. Isso não é invasão de vida, muito pelo contrário, é um auxílio espiritual. A Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Quando confessamos o pecado e deixamos, nós então refazemos a comunhão com Deus. Quando ignoramos o pecado e achamos que Deus vai ignorá-lo também, nós então atraímos sobre nós a repreensão do Altíssimo. O texto diz, o Senhor repreende. Às vezes a pessoa está com a vida toda desorientada e não sabe por quê. Os negócios não vão bem, o trabalho não rende, a pessoa não prospera, as orações não são respondidas, a pessoa se sente enfraquecida. Ela não imagina que esta seja uma questão espiritual. Ela está convivendo com o pecado como se não fosse pecado. Esta é a repreensão do Senhor. A Bíblia diz que quem não confessa o pecado e deixa, jamais prosperará. É o que a Escritura diz. Não é uma invenção pastoral ou da igreja em si. Nós não podemos conviver com o pecado como se o pecado não fosse o pecado. O pecado traz consequências. Ele nos afasta da inteira comunhão com Deus. A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram, foi se esconderem de Deus. Quais os sinais de que se eu estou em pecado ou não? Primeiro, eu perco o prazer em Deus e me escondo dele. A Bíblia se torna uma leitura insuportável para mim, a oração se torna um peso para mim, a comunhão com a igreja se torna um peso para mim e a minha vida fica como se estivesse em círculos. Eu fico andando em círculos, as coisas param, não deslancho. Quando isso acontece,
a primeira coisa a fazer é se autoexaminar. Eu preciso voltar para dentro de mim e perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Há algum pecado que eu não tenha confessado? Há alguma situação, hábito, comportamento que eu precise deixar? E o Espírito Santo fala especialmente conosco. Eu me lembro de estar pregando uma vez na Igreja Batista do Cabana. Preguei ontem pertinho lá, na Igreja Batista de Vista Alegre, pastor Mauro. E num domingo pela manhã, nós estávamos já há 2 dias em conferência e não havia decisões. O pastor Ananias, que hoje trabalha com missões, é o gerente de missões da Convenção Batista Rondonense, ele chegou no púlpito e disse: irmãos, há pecado no meio da igreja. Porque é impossível a gente organizar uma festa tão linda e não haver decisões por Cristo. Nós não batizamos esse ano ainda. E ele desafiou a igreja a examinar a si a partir daquele culto da manhã. Quando foi à tarde, um dos membros da igreja o procurou e disse: pastor, quem está em pecado sou eu, porque eu tenho tido um relacionamento fora do meu casamento. Eu não tenho conseguido ser fiel à minha esposa e eu sou membro desta igreja. O pastor disse: confesse o pecado, peça a Deus misericórdia e diga para a igreja que você precisa de um tempo para consertar a sua vida, porque você está atrapalhando todo mundo. E ele fez isso. No domingo à noite, irmãos, o culto foi mais leve e as decisões vieram. As pessoas se entregaram a Cristo. Quando nós escondemos o pecado, nós trazemos prejuízo não apenas sobre nós, como sobre a vida dos nossos familiares, irmãos na fé. Então, o pecado precisa ser enfrentado como pecado. Suponhamos que você não tenha aquele tipo de pecado mais grave que é o adultério, mas você tem a tendência de falar muito. É o famoso linguarudo, né? Ou língua de trapo. Esse tipo de comportamento é pecado na Escritura. A Bíblia diz: não andeis como mexeriqueiro. Uma pessoa cuja língua fala impulsivamente de si e fala dos outros, a língua acaba sendo o chicote do próprio corpo. A pessoa sofre porque ela fala demais e, de vez em quando, ela está envolvida numa confusão porque ela falou de alguém. Quando pastor em Itabirinha, nós tivemos que disciplinar uma irmã porque quase que ela acabava com um casamento, porque ela ouviu alguma coisa sobre um casal, espalhou e quase que o casal se separava por causa daquela conversa. Então, nós precisamos olhar para nós e nos examinar. Se é uma língua solta, ou se é um pecado mais grave, ou se é uma tentação, nós precisamos fazer a diferenciação, porque uma tentação não é pecado em si. A pessoa está sendo tentada, mas ela não deu lugar ao pecado. O pecado só é pecado quando ele é consumado. Mas Jesus disse que devemos orar até para que a gente não entre em tentação, porque uma tentação é algo muito desconfortável, irmãos. Uma tentação incomoda a gente, tira a atenção da gente, suga a energia da gente, a cabeça fica focada naquele tipo de sensação, naquele desejo, naquela paixão, naquela coisa da carne, enfim. Aí Jesus disse: até quando tentado, eu devo pedir ao Senhor que me livre, que não me deixe cair em tentação, mas que me livre do mal. O mal existe. O diabo não é uma figura mitológica. O diabo é uma figura pessoal, é uma pessoa do mal. É ele quem promove o mal no mundo e ele vive para fazer as ofertas ao pecado. E depois que ele leva uma pessoa ao pecado, ele diz assim: agora esconda isso,
porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar em maus lençóis. Aí a pessoa tenta esconder, mas enquanto a pessoa tenta manter aquele pecado escondido, a consciência começa a acusar e acusar, ela perde o sono, ela emagrece, não alimenta como deveria, não tem prazer na oração, não consegue ficar na presença de Deus, ela ora e se sente fraca e ela não tem autoridade espiritual, ela perde a autoridade espiritual. Aí, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer a nós uma boa notícia. Ele disse: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purificará de toda injustiça. Ou seja, ele diz, a Bíblia existe para que a gente não peque. Mas se pecarmos, temos um advogado. O crente não pode esquecer disso. Você não é uma pessoa só religiosa. Eu gosto de ir à igreja. Amém, mantenha esse gosto pela igreja. Mas a sua vida espiritual é mais do que isso. É mais do que gostar de vir à casa de Deus. A sua vida espiritual é um compromisso de santificação diante de Deus. E numa cidade como Belo Horizonte e na região metropolitana, como nós vivemos, irmãos, é impossível você cuidar da vida dos crentes. Saber o que cada um faz 24 horas por dia. Amém ou não amém? Porque você sai de madrugada, vai para o trabalho, volta tarde para casa, o pastor fica naquela correria, os diáconos também, os outros membros da igreja também. Ninguém numa cidade grande tem tempo para ficar olhando a vida do outro, né? Eu percebo isso que está aqui, ó. Tem membro da igreja que eu só vejo no domingo à noite. Sinto saudade. Por quê? Porque a vida de cidade grande nos isola muito uns dos outros. Então, como nós não temos alguém que fique perto da gente, dizendo, olha, tome cuidado, não entre por esse caminho, não vá naquele lugar, evite aquela pessoa, olha, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Esse autoexame é uma necessidade diária. Cada um de nós deve olhar para si e, quando pecar, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Falhei de novo. Aumenta muito. Como nós não temos quem nos ajude, nos avisando do pecado, esse autoexame é fundamental. O seu pastor não tem como cuidar de você 24 horas por dia, mas você pode cuidar de si 24 horas por dia. Evitar o perigo do pecado, evitar o prazer do pecado, evitar as coisas deste mundo que te enfraquecem espiritualmente. A palavra que o pastor está trazendo hoje não é para que você se sinta mal diante de Deus, muito pelo contrário, é para que você se sinta bem. Saiba que Deus o tempo todo quer que você viva em santidade, em plena comunhão com Ele. Guarde a sua fé, mantenha a sua vida em santidade, e então, quando você orar, os espíritos vão bater em retirada. Então, quando você pedir, a sua oração é respondida. E então, quando você estiver na casa de Deus, você vai fazer as suas orações, colocar os seus propósitos diante do Senhor, e você vai ter a certeza de que o Pai continua cuidando de você. Irmãos, a palavra de Deus, em momento nenhum, quando nos exorta para o mal, nos exorta para o bem, para que a gente agrade ao Senhor cada vez mais. Existem alguns pecados que são dos jovens. A Bíblia diz, muitas paixões,
Os jovens vão abrir então os olhos para que essas paixões não dominem o seu comportamento. Mas o pecado não tem idade. Há pecado que a pessoa comete a vida inteira. Então, tanto os jovens quanto nós mais maduros, vamos guardar a nossa vida e guardar a nossa fé, porque ainda que fôssemos anteriormente perdidos, agora estamos salvos por Jesus Cristo. Ainda que antigamente nós estávamos longe de Deus, agora fomos reaproximados por Cristo da presença de Deus. E ainda que no passado não tivéssemos certeza da salvação, quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele nos deu essa certeza de salvação. E agora, nesse tempo presente, o Senhor quer que a gente reconheça todos os desafios que temos para a nossa fé. Eu dizia para os pastores na última quarta-feira que hoje há muito mais pecado do que antes, irmãos. Você não precisa ir longe para pecar. O pecado vai dentro da sua casa e às vezes ele está ao alcance de um toque do seu dedo no celular. É muito interessante. Eu uso como rede social o Facebook com bastante frequência. Até gosto, porque lá eu de vez em quando extravaso, né? Falo do Cruzeiro, do Atlético, falo também, quando eu falo do Atlético, a Suela não gosta, né? Mas eu gosto daquela rede porque eu consigo identificar amigos de longas datas e saber notícias também. Mas, meus irmãos, ultimamente o Facebook tem feito algumas ofertas através do Reels, né? E que se a gente dá um clique ali e começa a deslizar a tela, aparecem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então eu posso usar aquela rede, mas devo colocar limite a alguns ícones daquela rede. Bastasse isso, quando a gente sai, é tanta tentação. Outro dia uma moça foi tirada de um supermercado em São Paulo, porque a roupa dela estava tão indecente, mas tão indecente, que incomodou os seguranças do supermercado. O mundo está todo preparado para que a gente peque. Mas o grande plano de Deus em Cristo é que, apesar disto, a gente examine a nós mesmos a cada final de dia. Eu aconselho aos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo a não acumularem dias de confissão. Confesse os seus pecados diariamente. Coisas que você viu, coisas que você ouviu, coisas que você falou, coisas que você desejou e não devia, coisas que você fez e se arrependeu. No final do dia é a hora de você dizer: Senhor, neste momento eu quero entregar a soma desse dia nas suas mãos e pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, que ao dormir o Senhor me dê sonhos espirituais e que ao acordar amanhã minhas forças estejam renovadas para o compromisso com o Senhor e para com a santidade. Isso é examinar a si mesmo. E que pai não quer que seus filhos sejam um exemplo? Você é filho de Deus, você é filha de Deus e, portanto, o Senhor Deus, diz a Escritura, tem ciúme de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme quando ora por nós. Que amor profundo, que coisa maravilhosa. Então, os diáconos já estão postos aqui à frente para que celebremos juntos a ceia. Quando os diáconos saírem para entregar os elementos, você é quem vai dizer se você está apto para a ceia nessa noite. Os diáconos não vão tomar o pão, nem o vinho. Me dá esse pão aqui. Lá no Rio eu tive um diácono que fez isso um dia. Criou uma confusão para ele e para mim, que eu tive depois que reuni ele e a pessoa. Mas os nossos diáconos aqui são mais experientes. Eles não tomam da mão dos irmãos, né? Cada um examine-se a si mesmo
e coma do pão e beba do vinho, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário em nosso lugar, e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário para nos purificar diante de Deus de todos os nossos pecados. E não há tamanho de pecado que o sangue de Jesus não possa resolver. Que paz, que serenidade, que alegria isso traz ao meu coração, irmãos. Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor Deus está sempre disposto a me ouvir, quando confesso e deixo, e quando desfruto do refrigério, da purificação do seu sangue. Eu quero desafiar o Ministério de Louvor hoje numa música que não está no script. Uma música da banda Autoescolha, Que Amor é Esse? É possível? É possível? Então venham à frente. Eu quero pedir ao Josélio, eu quero pedir aos meninos que venham à frente. E enquanto o ministério canta essa música, que é uma das mais bonitas que eu tenho ouvido nos últimos anos. E essa música precisa alcançar o Brasil. Não pode ficar só aqui em Minas, não é? Precisa, talvez o Fernandinho precise ouvir essa música, porque se ele ouvir, ele vai levar essa música mais para longe, porque é uma música maravilhosa, porque fala do grande amor de Deus para conosco. Eu quero que você feche os seus olhos e que você se sinta amado pelo Senhor, amada pelo Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e perceba o quanto o Senhor demonstrou o seu valor na morte e na crucificação e na ressurreição do Senhor Jesus. Enquanto o ministério louva ao Senhor com essa mensagem, os diáconos estarão servindo a igreja. Antes, eu quero convidar aqui o presidente do Ministério Diaconal, irmão Nilson, para que faça a consagração do pão e do vinho. Os diáconos estarão também usando álcool para que você não tenha dificuldade de higienizar suas mãos. A gripe tem rodado aí no estado inteiro, portanto, você vai usar o álcool para que você possa ficar com os elementos nas suas mãos, viu? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos por estar aqui juntos, ó Pai, para participar desta ceia, ó Pai, em união um com os outros, ó Pai. Te entregamos em tuas mãos esses dois elementos, para que o Senhor abençoe, ó Pai, para que juntos participamos e lembramos, não só agora, mas todos os dias, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez por nós, como morte de cruz, ó Pai. Mesmo sabendo que o Senhor ressuscitou, Pai, está vivo entre nós. Nós te agradecemos e lembramos a cada dia de tudo que o Senhor fez por nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. As minhas dores levou sobre si, os meus pecados levou sobre si, e no madeiro foi crucificado, eu sei, pelas minhas transgressões, pelas minhas transgressões. Alto preço pagou lá na cruz, o teu sangue derramado por mim, um sacrifício vivo,
O amor de Deus em nós, o amor de Deus em nós. E amor é esse? Eu não mereço. Deu sua vida, pagou um alto preço. E amor é esse? Eu não mereço. As minhas dores levou sobre si, os meus pecados levou sobre si, e no madeiro foi crucificado, eu sei, pelas minhas transgressões, pelas minhas transgressões. Um alto preço pagou lá na cruz. O teu sangue derramado por mim, um sacrifício vivo. O amor de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Que amor é esse? Eu não mereço. Deu sua vida, pagou um alto preço. Que amor é esse? Eu não mereço. Deu sua vida, pagou um alto preço. Que amor é esse? Eu não mereço. Que amor é esse? Eu não mereço. Que amor é esse? Enquanto você está orando a Deus, o pastor Sérgio virá aqui à frente para orar por nós. Colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir ao Senhor que, se por acaso você se sentiu nessa noite incomodado pelo que você ouviu e tomou uma decisão ao lado de Jesus, nós queremos dizer a você que estamos aqui para que possamos ajudá-lo, ajudá-la a prosseguir na sua vida com Deus, porque nós, como você, sabemos da dificuldade que é ter uma vida dedicada ao Senhor em meio a um mundo tão difícil como nós vivemos. O sentimento que você deve levar para casa não é um sentimento de culpa, mas um sentimento de graça. Jesus morreu em seu lugar, como em meu lugar. Morreu por meus pecados, por seus pecados também. E nessa noite, o que Ele quer que nós saibamos
é que não precisamos conviver com o pecado como culpa em nossa vida, mas que precisamos estar imersos na sua graça redentora, onde há perdão, reconciliação, onde há recomeço, onde há vida de santificação. Oremos. Amém. Santo Deus, aqui nós nos colocamos diante da Tua santidade, ó Pai, como igreja, como povo eleito, como sacerdócio real, diante da Tua santidade. Abba, Pai, outrora estávamos atolados em um lamaçal de pecados, e o Senhor nos olhou, o Senhor nos amou, mesmo antes, Pai, de conhecermos a Tua luz. Ah, Papai, obrigado, Senhor, porque a Tua mão nos alcançou naquele dia. Obrigado, Senhor, porque estávamos condenados à morte eterna, a vivermos distante de Ti, ó Deus, eternamente. Ah, Papai, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor separou na eternidade, para que aqui estivéssemos juntos para celebrar, Pai, tão grande salvação, tão grande amor que o Senhor nos oportuniza todos os dias, nos ensinando através das Escrituras, que nós precisamos, Papai, refletirmos, revisar as nossas vidas. Este é o momento e esta é a oportunidade, Pai, de consertarmos diante do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue foi derramado na cruz do Calvário, e o Senhor sofreu uma morte terrível, por amor de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque já não existia mais esperança para muitos, e o Senhor mesmo assim não recuou. O Senhor continuou naquela caminhada. Ah, Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor preparou, por este momento que aqui nós estamos entregando ao Senhor as nossas vidas novamente. E através de uma breve reflexão, reconhecemos que somos pecadores, Pai, diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós confessamos, Pai, diante do Teu altar mais uma vez, que somos pecadores e não merecemos tão grande amor, mas o dom gratuito que o Senhor nos dá, Pai, a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Por isso, Pai, perdoa nossos pecados, porque muitas vezes, até mesmo dolosamente, Pai, pecamos contra Ti, mas a Tua palavra é clara: se confessarmos os nossos pecados e deixarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de todos os pecados, e o Senhor nos tornaria brancos, brancos como a neve. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui, Deus Santo, que se reúne diante do Senhor, por cada vida que se coloca, Pai, diante do Teu trono sagrado, Pai, neste mundo, porque temos a certeza de que o Senhor nos perdoa se confessar os nossos pecados e nos converter dos nossos pecados e reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Assim, nós o reconhecemos como Senhor de nossas vidas e buscamos diante de Ti nesta hora. Perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores e carecemos, ó Deus, do Teu perdão. Assim a igreja ora e declara em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta. Todos os irmãos receberam o pão e o vinho? Vi que o BA chegou agora. Há algum irmão ou irmã que, como o irmão BA chegou durante o processo e queira participar da ceia, diáconos podem servir, irmão. Deseja participar, está lá atrás, chegou nesse momento. Há mais algum irmão, alguma irmã que deseja participar dessa celebração? Aí o pastor faz uma outra pergunta agora. Há algum irmão que te ofendeu nos últimos dias e você ficou triste e ficou guardando isso? Deixe o seu lugar agora e vai lá e libere o perdão. Ou peça perdão se for preciso. Isso dificulta o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, se deixarmos isso acontecer. Há alguém que precise confessar pecado um ao outro nesse instante? Se não, a Bíblia diz que naquela noite em que Jesus foi traído por Judas, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei deste pão todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, que foi derramado para a purificação dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então, o que devemos nos lembrar? Estávamos perdidos, agora somos salvos. E vivíamos no pecado, agora temos uma vida com propósito de santificação. Éramos do mundo, agora somos do Senhor. E que coisa maravilhosa. Eu quero que você tome o pão e agradeça, e depois coma apenas o pão. Comamos juntos. Jesus disse: este vinho é a aliança no meu sangue, com Deus e com o irmão em Cristo. Você vai trocar o cálice com 3 pessoas que você desejar, apenas 3. E nesse gesto você vai estar dizendo que você tem uma aliança em Cristo com esse irmão e com esta irmã, em nome de Jesus. Jesus disse: este cálice é a aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Façamos todos juntos. E completou dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E não haverá, né, irmã Leia, dia mais glorioso, né, pastor, do que este, quando nós subiremos com o Senhor. E em nome de Jesus, a Bíblia diz que, tendo eles partido o pão e tomado o vinho, eles cantaram um hino e foram para o monte orar. Esta é uma semana em que você precisará vencer com fé
os seus desafios. Precisará manter-se em santidade, precisará servir ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, nesta noite, nós vamos celebrar com o Ministério de Louvor e depois o pastor vai impetrar a bênção para encerrar o culto. Você que tem certeza de que seus pecados foram perdoados, você que tem certeza de que Deus te ama, você que tem certeza de que Deus ouve as suas orações, você agora vai celebrar ao Senhor com este cântico de celebração e de louvor. Um cântico para a gente saltar de alegria, é possível? Hoje nós iniciamos com um convite que era venha viver o sonho do Senhor. E é este mesmo convite que repetimos agora. Bênção. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama, então eis aqui, Senhor. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama, digam eis aqui, Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não cruzam. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar esta nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus é a salvação. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama, então eis aqui, Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não cruzam. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus é a salvação. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar esta nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus é a salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos encerrando o culto e eu quero que você se lembre de todas as atividades que o pastor informou, principalmente do almoço no dia 11. Venha para cá de manhã, almoce com a gente, você não vai pagar nada. O que nós queremos é estar perto de você
e ter você perto de nós. Então venha almoçar com a gente, vai ser com certeza uma manhã muito feliz. A equipe vai procurar cada um de nós, porque nós vamos fazer esse almoço como nós faríamos em nossa casa. Então, nós vamos estar juntos em nome de Jesus naquele dia. Abra suas mãos, feche os seus olhos, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos transformou, que as consolações do Espírito Santo de Deus que habita em nós repousem sobre a igreja reunida neste santuário e espalhada sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Domingo que vem estará conosco o pastor Newton Carlos, falando para a família. Uma barba linda, a barba mais bonita que eu já vi nos últimos dias, viu? Ele vai estar ministrando para nós no domingo da semana que vem, à noite. Venha e traga mais 5, porque vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vão em paz para uma semana de vitórias.